Leitura do capítulo 11, O uso da força para proteger, livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Quando o uso da força é inevitável. Quando duas partes em disputa tiveram cada uma a oportunidade de expressar plenamente o que estão observando, sentindo, precisando e pedindo, e quando cada uma entrou em empatia com a outra, geralmente se pode chegar a uma solução que atenda às necessidades de ambos os lados. No mínimo, os dois lados podem concordar de boa vontade em discordar. Em algumas situações, porém, a oportunidade para um diálogo desses pode não existir, e o uso da força pode ser necessário para proteger a vida ou os direitos individuais. Por exemplo, a outra parte pode não estar disposta a se comunicar, ou algum perigo iminente pode não dar tempo para que essa comunicação se faça. Nessas situações, pode ser que precisemos recorrer à força. Se o fizermos, a CNV requer que diferenciemos entre uso protetor e o uso punitivo da força. O pensamento por trás do uso da força. A intenção por trás do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças. A intenção por trás do uso punitivo da força é fazer que as pessoas sofram por seus atos percebidos como inadequados. Quando agarramos uma criança que está correndo na rua para impedir que ela se machuque, estamos aplicando a força protetora. O uso da força punitiva, por outro lado, poderia envolver um ataque físico ou psicológico, como espancar a criança ou dar-lhe uma reprimenda, como você pôde ser tão estúpida? Você deveria ter vergonha de si mesma. Quando praticamos o uso protetor da força, estamos nos concentrando na vida ou nos direitos que desejamos proteger, sem julgarmos nem a pessoa nem o comportamento. Não culpamos nem condenamos a criança que corre para a rua. Nosso pensamento é dirigido apenas a protegê-la do perigo. A respeito da aplicação desse tipo de força em conflitos sociais e políticos, veja o livro de Robert Irving, Non-Violent Social Defense. A premissa por trás do uso protetor da força é que algumas pessoas se comportam de maneira prejudicial a si mesmas ou aos outros, devido a algum tipo de ignorância. Assim, o processo corretivo é voltado para educar, não para punir. A ignorância inclui a. Uma falta de consciência das consequências de nossas ações. B. Uma incapacidade de perceber como nossas necessidades podem ser atendidas sem prejudicar os outros. C. A crença de que temos o direito de punir ou ferir os outros porque eles merecem. E D. Pensamentos delirantes que envolvem, por exemplo, ouvir uma voz que nos instrui a matar alguém. Ações punitivas, por outro lado, baseiam-se na premissa de que as pessoas fazem coisas ruins porque são más, e de que para corrigir a situação é preciso fazer que elas se arrependam. Sua correção é efetuada através de ações punitivas idealizadas para fazê-las. 1. Sofrerem o bastante para perceberem quando suas ações são erradas. 2. Arrependerem-se. 3. Mudarem.
Na prática, porém, é mais provável que, em vez de gerarem arrependimento e aprendizado, ações punitivas produzam ressentimento e hostilidade e que alimentem a resistência ao próprio comportamento que estamos buscando. Tipos de força punitiva. O castigo físico, como bater nas pessoas, é um exemplo de uso punitivo da força. Descobri que o assunto do castigo corporal provoca fortes sentimentos entre os pais. Alguns defendem obstinadamente a prática, citando a Bíblia: quem poupa a vara odeia seu filho. É porque os pais não batem mais nos filhos que a delinquência é hoje tão avassaladora. Eles estão convencidos de que bater em nossas crianças demonstra que as amamos porque estabelece limites claros. Outros pais igualmente insistem que bater em crianças demonstra falta de amor e é ineficaz, pois ensina às crianças que, quando não restar outra alternativa, sempre poderemos recorrer à violência física. Minha preocupação pessoal é que o medo que as crianças têm do castigo físico possa obscurecer sua consciência da compaixão que existe por trás das exigências dos pais. Estes comumente me dizem que têm de usar a força punitiva porque não veem outra maneira de influenciar os filhos a fazerem o que é bom para eles. Reforçam suas opiniões com histórias de crianças que expressam estar contentes por verem luz depois de terem sido punidas. Tendo criado 4 filhos, sinto profundamente empatia com os pais no que diz respeito aos desafios diários que enfrentam para educar os filhos e mantê-los em segurança. Entretanto, isso não diminui minha preocupação com o uso de castigos físicos. Em primeiro lugar, fico imaginando se as pessoas que proclamam o sucesso deste tipo de punição têm consciência dos inúmeros casos de crianças que se voltam contra o que poderia ser bom para elas, simplesmente por escolherem lutar contra a coerção, em vez de sucumbirem a ela. Em segundo lugar, o sucesso aparente do castigo físico em influenciar uma criança não significa que outros métodos não pudessem ter funcionado igualmente bem. Finalmente, compartilho das preocupações de muitos pais a respeito das consequências sociais de se empregar o castigo físico. Quando os pais escolhem usar a força, podem ganhar a batalha de obrigar as crianças a fazer o que eles querem, mas, nesse processo, não estarão perpetuando uma norma social que justifica a violência como meio de resolver as diferenças? Além do castigo físico, outras formas de uso da força podem ser consideradas punitivas. Uma delas é o uso da culpa para desacreditar outra pessoa. Por exemplo, um pai pode rotular o filho como errado, egoísta ou imaturo quando ele não se comporta de determinada maneira. Outra forma de força punitiva é a retirada de alguns meios de gratificação, como quando os pais cortam a mesada ou a permissão para sair. Nesse tipo de punição, a retirada da afeição ou do respeito é uma das ameaças mais poderosas de todas. O custo da punição. Quando nos submetemos a fazer alguma coisa apenas com o propósito de evitar uma punição, nossa atenção é desviada do valor da própria ação.
Em vez disso, estamos nos concentrando nas consequências que podem acontecer se deixarmos de agir daquela maneira. Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço é feito, mas o moral é afetado. Mais cedo ou mais tarde, a produtividade diminuirá. A autoestima também diminui quando a força punitiva é utilizada. Se as crianças escovam os dentes porque sentem vergonha e medo do ridículo, sua saúde bucal pode melhorar, mas seu respeito por si mesmas ganhará cáries. Além disso, como todos sabemos, punições custam muito em termos de boa vontade. Quanto mais formos vistos como agentes de punição, mais difícil será para os outros responderem compassivamente às nossas necessidades. Eu estava visitando um amigo, diretor de escola, em seu escritório quando ele percebeu pela janela um menino grande batendo em outro menor. Com licença, ele disse. Saltou e correu para o pátio. Agarrando o aluno maior, ele deu um tapa e o repreendeu. Isso lhe ensinará a não bater em pessoas menores. Quando o diretor voltou para dentro, observei. Não acho que você tenha ensinado àquela criança o que você pensou que estava ensinando. Suspeito que, em vez disso, o que você lhe ensinou foi a não bater em pessoas menores do que ele quando alguém maior, como o diretor, pode estar olhando. Se você fez alguma coisa, parece-me que foi reforçar a noção de que a maneira de obter o que você quer de alguém é batendo nessa pessoa. Em situações como essa, recomendo, em primeiro lugar, entrar em empatia com a criança que está se comportando de forma violenta. Por exemplo, se visse uma criança bater em outra depois de ser xingada por esta, eu poderia verbalizar minha empatia. Você está com raiva porque gostaria de ser tratado com mais respeito? Se eu tivesse deduzido corretamente e a criança confirmasse que era verdade, eu continuaria então expressando meus próprios sentimentos, necessidades e pedidos nessa situação, sem insinuar nenhuma culpa. Estou triste porque gostaria que nós encontrássemos maneiras de obter respeito que não nos tornem as pessoas nossas inimigas. Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a explorar comigo algumas outras maneiras de obter o respeito que você deseja. 2 perguntas que revelam as limitações da punição. 2 perguntas nos ajudam a enxergar por que é improvável que obtenhamos o que queremos se usarmos a punição como mudar o comportamento das pessoas. A primeira pergunta é: o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela está fazendo agora? Se fizermos apenas essa primeira pergunta, a punição pode parecer eficaz, porque a ameaça ou o exercício da força punitiva pode muito bem influenciar o comportamento da pessoa. Entretanto, com a segunda pergunta, se torna evidente que não é provável que a punição funcione. Quais quero que sejam as razões dessa pessoa para fazer o que estou pedindo? Raramente nos preocupamos com a segunda pergunta, mas quando o fazemos, logo percebemos que a punição e a recompensa interferem na capacidade das pessoas de fazerem as coisas pelos mesmos motivos que gostaríamos que elas tivessem. Acredito que é decisivo termos consciência da importância das razões das pessoas para que se comportem como pedimos. Por exemplo, se desejamos que as crianças limpem o quarto por gostar de ordem
e não para agradar aos pais, culpar ou punir, obviamente, não seriam estratégias eficazes. Muitas vezes as crianças limpam o quarto motivadas pela obediência à autoridade, porque mamãe disse que era para eu fazer isso, pelo desejo de evitar uma punição ou por medo de aborrecerem os pais ou de serem rejeitadas por eles. A CNV, entretanto, estimula um nível de desenvolvimento ético baseado na autonomia e na interdependência, pelo qual reconhecemos a responsabilidade por nossas próprias ações e temos consciência de que nosso próprio bem-estar e dos outros são uma coisa só. O uso protetor da força nas escolas. Gostaria de descrever como alguns estudantes e eu usamos a força protetora para trazer à ordem uma situação caótica numa escola especial. Essa escola foi idealizada para alunos que haviam tomado bomba ou sido expulsos de salas de aula convencionais. A administração e eu esperávamos poder demonstrar que uma escola baseada nos princípios da CNV seria capaz de sensibilizar esses estudantes. Minha tarefa era treinar os professores na CNV e servir como consultor pelo resto do ano. Com apenas 4 dias para preparar os professores, não consegui esclarecer suficientemente a diferença entre CNV e permissividade. Como resultado, alguns professores estavam ignorando situações de conflito e de comportamento perturbador, em vez de intervirem nessas situações. Acuados por um pandemônio crescente, os administradores estavam prestes a fechar a escola. Quando pedi para falar com os estudantes que mais haviam contribuído para a turbulência, e o diretor selecionou 8 garotos com idades entre 11 e 14 anos para se reunirem comigo. Seguem-se alguns trechos do diálogo que tive com os alunos. Eu, expressando meus sentimentos e necessidades sem fazer perguntas de sondagem. Estou muito aborrecido com os relatos dos professores de que as coisas estão ficando fora de controle em muitas das aulas. Eu gostaria muito que essa escola tivesse sucesso. Tenho esperança de que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Guilherme, os professores dessa escola são uns idiotas, cara. Você está dizendo, Guilherme, que está revoltado com os professores e deseja que eles mudem algumas das coisas que fazem? Guilherme, não, cara, eles são os idiotas porque simplesmente ficam parados e não fazem nada. Você quer dizer que está aborrecido porque quer que eles atuem mais quando aparecem problemas. Essa é uma segunda tentativa de captar os sentimentos e necessidades. Guilherme, é isso aí, cara. Não importa o que qualquer um faça, eles só ficam parados ali, sorrindo como uns idiotas. Você poderia me dar um exemplo de como os professores não fazem nada? Guilherme, fácil. Essa manhã mesmo, um carinha entrou na sala levando uma garrafa de uísque no bolso da frente das calças. Todos viram aquilo. A professora também viu, mas fez de conta que não. Está me parecendo então que você não tem respeito pelos professores quando eles apenas ficam parados sem fazer nada. Essa foi uma tentativa de entender mais. Guilherme, claro. Estou desapontado, pois quero que eles sejam capazes de resolver as coisas com os alunos. Mas está parecendo que não fui capaz de mostrar a eles o que quis dizer.
A discussão então se voltou para um problema particularmente urgente: o dos alunos que não queriam estudar e estavam perturbando os que queriam. Eu estou ansioso para tentar resolver esse problema, porque os professores estão me dizendo que isso é o que mais os incomoda. Eu gostaria que vocês me contassem quaisquer ideias que vocês tivessem. João: o professor deveria usar um ratã. O ratã é um bastão coberto de couro que era carregado por alguns diretores de escolas em St. Louis para ministrar castigos corporais. Eu: então você está dizendo, João, que quer que os professores batam nos alunos quando eles perturbarem os outros? João: essa é a única maneira de os alunos pararem de se comportar como idiotas. Eu: então você duvida que qualquer outro meio possa funcionar? Ainda tentando captar os sentimentos de João. João balança a cabeça em concordância. Eu: sinto-me desestimulado, se essa é a única maneira. Detesto essa maneira de resolver as coisas e quero descobrir outras. Pedro: por quê? Por várias razões. Por exemplo, se eu fizer vocês pararem de aprontar na escola usando o ratã, gostaria que vocês me dissessem o que acontece se 3 ou 4 de vocês, em que eu tiver batido na aula, estiverem perto do meu carro na hora em que eu for para casa. Pedro, sorrindo: aí é melhor ter um bastão bem grande, cara. Eu, sentindo estar certo que compreendi a mensagem de Pedro e de que ele sabia disso, continuo sem parafraseá-lo. Foi o que eu quis dizer. Gostaria que você visse que estou preocupado com essa maneira de resolver as coisas. Sou distraído demais para me lembrar de sempre carregar um bastão bem grande. E, mesmo que eu me lembrasse, detestaria acertar alguém com ele. Pedro: você poderia chutar o imbecil para fora da escola. Eu: você está sugerindo, Pedro, que gostaria que nós suspendêssemos ou expulsássemos os garotos da escola? Pedro: sim. Eu também não gosto dessa ideia. Quero mostrar que existem outras maneiras de resolvermos as diferenças na escola, sem termos de expulsar as pessoas. Eu me sentiria um fracassado se isso fosse o melhor que pudéssemos fazer. Guilherme: se um carinha não está fazendo nada de útil, como é que você não pode colocá-lo numa sala de não fazer nada? Eu: você está sugerindo, Will, que gostaria que tivéssemos uma sala para onde mandar as pessoas se elas perturbassem os outros alunos? Guilherme: é isso mesmo. Não adianta elas ficarem na sala de aula se não estão fazendo nada de útil. Eu fiquei muito interessado nessa ideia. Gostaria de ouvir como você acha que uma sala dessas poderia funcionar. Guilherme: às vezes você vem para a escola e simplesmente sente vontade de zoar. Você não tem vontade de fazer nada de útil. Então, simplesmente teríamos uma sala onde os alunos ficariam até terem vontade de fazer alguma coisa. Eu estou entendendo o que você quer dizer, mas estou prevendo que o professor ficará preocupado em saber se os alunos irão de livre vontade para a sala de não fazer nada. Guilherme, confiante: eles irão. Eu disse que achava que o plano poderia funcionar se pudéssemos mostrar que o objetivo não era punir, mas oferecer um lugar aonde ir para aqueles que não estavam com vontade de estudar, ao mesmo tempo que daríamos àqueles que quisessem estudar uma boa chance de fazê-lo. Também sugeri que uma sala de não fazer nada teria mais chance de sucesso
se as pessoas soubessem que fora uma ideia dos próprios alunos e não um decreto dos professores. Estabeleceu-se uma sala de não fazer nada para os alunos que estivessem aborrecidos e não tivessem vontade de fazer nada, de fazer os trabalhos da escola, ou cujo comportamento estivesse impedindo os outros de aprender. Às vezes, os alunos pediam para ir, às vezes os professores pediam que os alunos fossem. Colocamos a professora mais bem adaptada à CNV na sala de não fazer nada, onde ela teve algumas conversas muito produtivas com os garotos que foram para lá. Esse arranjo teve um imenso sucesso na restauração da ordem na escola, porque os alunos que o idealizaram tornaram sua finalidade clara para seus colegas: proteger os direitos dos alunos que queriam aprender. Usamos o diálogo com os alunos para demonstrar aos professores que havia outros meios de resolver conflitos, além de ignorar o conflito ou usar a força punitiva. Resumo: em situações em que não há uma oportunidade de comunicação, como naquelas em que há perigo iminente, podemos precisar recorrer à força como meio de proteção. A intenção por trás do uso protetor da força para a proteção é evitar danos ou injustiças e nunca punir ou fazer que as pessoas sofram, se arrependam ou mudem. O uso punitivo da força tende a gerar hostilidades e reforçar a resistência ao próprio comportamento que buscamos obter. A punição diminui a boa vontade e a autoestima e desvia nossa atenção do valor intrínseco de uma ação para suas consequências externas. Culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. A humanidade tem dormido e ainda dorme, embalada pelas limitadas alegrias de seus amores restritos. Teilhard de Chardin, teólogo.